Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Como sempre, nesse bate-papo às quartas-feiras, né, em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Filosofia e Ciências da Religião. Então, a gente está trocando ideias, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, né, das igrejas cristãs e pessoas homoafetivas, né? Eu estou introduzindo a conversa, né, enquanto o professor Romero acessa a transmissão para eu poder introduzi-lo à nossa conversa. E assim a gente vai desenvolvendo. O professor Romero chegou, eu vou introduzi-lo aqui, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Pronto, só aguardando o professor Romero acessar, para a gente começar a nossa conversa. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu rapaz. Querido pastor, boa noite. Tá bem? Oi? Estamos aí. Tranquilo? Tá escutando bem? Tranquilo? Tá cortando um pouco, mas eu acho que é porque tá iniciando. Agora, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem você. Você tá me ouvindo agora? Tá ouvindo bem? Ou não? Eu tô... Acho que agora melhorou, Deixa não? eu ver aqui. Aqui tá tranquilo, eu tô lhe escutando bem. Você está me escutando bem? Eu estou tendo uma dificuldadezinha aqui, não sei o que está vendo. Eu tô lhe escutando bem. Veja, eu não sei se as pessoas que entraram estão escutando bem a gente, mas eu tô lhe escutando bem. Agora que deu uma travadinha. Você percebeu que travou um pouco? Eu não sei o que está vendo. Tá parando um pouco, eu não sei se... Não, o meu tá... Se o pessoal que está acessando tá ouvindo bem, se o pessoal estiver ouvindo bem, sinaliza aí, por favor. Fale um pouco, Romero. Olha, eu tô tranquilo, não sei, olha, o pessoal tá ouvindo, pelo que eu tô lhe ouvindo bem, eu acho que as pessoas também estão, né? A nossa ideia hoje, eu acho que o Alexandre já falou um pouco, né? É conversarmos de maneira teológica, de maneira cristã, sobre a relação das igrejas cristãs com o tema da homoafetividade, né? Homossexualidade, transexualidade, esse campo, né? Que é um campo importantíssimo, é um campo em que as pessoas também são cristãs, e a gente queria conversar seriamente sobre isso, né? Conversar seriamente, teologicamente, de maneira muito tranquila, de maneira muito fraterna. Eu acho que é um tema que merece uma reflexão, não é? E aí eu não sei, Alexandre, está acompanhando? Está tranquilo? Está ouvindo bem. Mas deixa eu ver agora. Ouvindo bem. Pronto, agora melhorou. Eu acho que era a internet aqui, alguma coisa, mas melhorou. Agora está Melhorou. bacana. Então, eu estava falando do que nós vamos conversar hoje, não é, Alexandre? Eu acho importante que você, mais do que eu, você tem uma experiência de uma igreja a dizer, né? Eu acho muito importante você descrever a experiência da IPU com pessoas homoafetivas, com casais homoafetivos, como é que se dá essa experiência, como é que se deu na igreja, porque eu acho que nós estamos diante de uma experiência concreta. Eu tenho algumas reflexões sobre o tema, né? Eu leio já há um bom tempo, eu acho que é bom a gente conversar também sobre essa temática de relações de gênero, cristianismo e relações de gênero, essa temática da ideologia de gênero, por que essa temática é uma temática que divide tantos cristãos, porque é uma temática tão complicada para certas igrejas. Eu acho que a gente deve fraternalmente e abertamente falar sobre todos esses temas. Eu estou muito tranquilo sobre esse tema, eu tenho lido, eu trouxe algum material aqui para a gente refletir, né? Você com certeza também tem, e é bom deixar claro para as pessoas que estão nos escutando, né? Tem coisa muito séria sobre esse tema, tem tese de doutorado sobre esse tema, dissertação de mestrado, ensaio, livros,
reflexões bíblicas, reflexões teológicas, material em termos de sociologia, de antropologia. Então, assim, não é um tema que é um manque, qualquer um diz o que quer, de maneira nenhuma, é um tema sério, não é? É um tema que há uma certa tradição, inclusive dentro do cristianismo latino-americano, dentro do cristianismo brasileiro. Quando eu falo cristianismo aqui, eu estou falando protestantes e católicos, né? Então, o tema da homoafetividade, o tema da transexualidade, o tema das relações de gênero, são temas hoje muito sérios, temas muito importantes e tema que eu acho que deveria interessar todo cristão e a toda cristã séria. Essa é a minha introdução, não é? Mas aí, veja bem, eu acho que você vai colocar a sua experiência, a experiência da IPU, da sua igreja que você pastoreia aqui em Aracaju, da IPU do Brasil, eu acho que é importante, e eu trouxe aqui algum material, né? Então, assim, eu andei lendo, eu gosto muito desse material aqui. Eu não sei se dá para ver, Alexandre, você está vendo? Dá para ver, aí? sim. Dá. Pronto. Olhares feministas da Igreja Católica. Dá para ver? Dá, mas é bom você citar, né, o título, porque fica invertido as letras na tela, mas você pode citar o título do livro. O título é Olhares Feministas sobre a Igreja Católica. Gosto muito desse aqui, que eu tinha postado antes. Muito bom esse aqui, que é Religiões e Homossexualidades, no plural, vários artigos. Aí é um trabalho mais na área de Sociologia e Ciência da Religião, né? Religiões e Homossexualidade, gosto muito. E esse aqui, que é um dos melhores, esse eu tenho uma xerox, que é Gênero e Religião no Brasil, ensaio feminista, organizado por Sandra Duarte. Esse aqui. Não sei se dá para ver, né, Alexandre? Dá sim. Esse é muito bom, eu tenho uma cópia, inclusive a Sandra Duarte esteve aqui na banca, ela é metodista, né? De São Paulo, metodista, não é isso? Ela esteve aqui numa banca, de mestrado, na época eu era do programa de Ciência da Religião, e ela teve uma banca. Aqui, aí eu conversei com ela, a gente saiu, parece uma pessoa muito competente, muito séria, não é? Então, assim, a gente trocou muita ideia, eu li algumas coisas, gosto muito desse livrinho aqui, da coleção Primeiros Passos, que é Lesbianismo, excelente livrinho, excelente. Então, assim, nós temos uma bibliografia boa, não é? Eu acho que é importante a gente pensar como as igrejas se posicionam, né? Pensar um pouco biblicamente, porque as referências, de um modo geral, quando algum fundamentalista quer discriminar uma pessoa homossexual na sua fé, joga a Bíblia na cara dela, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, sobre essas pouquíssimas passagens sobre isso. Então você toma uma exceção da Bíblia, torna uma regra e joga na cara da pessoa. Então, assim, eu acho que é importante a gente refletir, viu? Você fique muito à vontade, e eu também estou muito tranquilo. É um tema que eu venho lendo há um bom tempo, conversando com pessoas, aprendendo com outras pessoas. Já participei de evento, já organizamos evento aqui. Organizamos um evento com a comissão aqui da OAB, pessoal de Direitos Humanos da OAB, a gente organizou um evento sobre esse tema. Na época, inclusive, o Josadac estava vivo, não sei se você lembra. Ele estava vivo ainda, ele participou, o pastor Josadac, que era amigo nosso lá de Ciência da Religião. Então, assim, eu acho que assim, é um tema que eu tenho me aproximado, é um tema que eu tenho aprendido muito, inclusive aprendido com mulheres, com feministas, com pessoas homossexuais, com transexuais, né? Eu troco ideia de vez em quando aqui com Linda Brasil. Linda Brasil é cristã, é uma mulher trans e é cristã. Então, assim, eu não vejo grandes problemas nisso. Agora, eu sei que não é fácil, né? Nesse Brasil, tendo esse fascista desse Bolsonaro no governo, não é fácil, né? Todo esse debate da ideologia de gênero, que eu acho que daqui a pouco a gente pode precisar melhor esse termo, não é? Esse debate muito claramente discriminador, não é? Então, assim, eu acho que a gente está nesse caldeirão, mas eu acho importante a reflexão, não é? Diante de situação assim. Eu não sei como é que você se posiciona, Alexandre, fique à vontade, viu? Eu acho que é um tema, né, de extrema relevância, né, para a sociedade de uma forma geral, não somente para as igrejas, né? Principalmente porque ele está relacionado com questões humanas, né? Há um elemento humano muito importante aí envolvido na discussão desse tema. Ou seja, são pessoas que, a partir de um certo discurso que as igrejas ajudam, né, contribuem para sustentar, discurso de exclusão, né, que nesse sentido estou falando, e que sustenta, né, toda uma estrutura social que ao longo de séculos, né, colocou
essas pessoas, né, em condições deploráveis na sociedade. É claro que mais recentemente, né, por toda uma luta, né, toda uma luta de contracultura, né, os valores, né, vem mudando, isso vem forçando a sociedade e, consequentemente, também as igrejas a reavaliar as suas leituras, as suas interpretações sobre o tema, porque eu estava observando esses 60, 50, 60, falar sobre sexualidade, né, no contexto das igrejas era impensável, dizer que sexualidade não era um tema de interesse da teologia, que isso deveria ficar restrito à medicina, né, ao o campo mais da biologia ou dos comportamentos, como da psicologia, e não era um tema de reflexão teológica. Então, teólogos muitas vezes importantes, por exemplo, como o Karl Barth, né, de tradição reformada, que tinham certa aversão ao tema. Você pega o comentário de Barth sobre a carta aos Romanos, né, Perfeito. que é um dos famosos textos que são usados para excluir pessoas de comunidades, né, que é no capítulo 1 de Romanos, e Barth passa por cima do texto e nem sequer consegue perceber o problema que existe no texto no tocante a essas questões que envolvem sexualidade. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, exatamente. Até a década de 50, 60, isso se dizia, não é preocupação para a teologia questões relacionadas à sexualidade e muito menos ainda a homoafetividade. Né? Então, mas as coisas vêm mudando, né? Isso vem forçando as igrejas a terem que assumir posicionamentos, né? A terem que... A reflexão teológica avançou, tem muita literatura, há uma reflexão teológica muito bem elaborada, há releituras desses chamados textos de opressão, né? São apenas 6 textos na Bíblia como um todo, né? 2 6 textos, imagina. 6 textos, 2 é uma coisa triste. Isso. 4 no Novo, e que são usados assim como para jogar na cara das pessoas e manter as pessoas excluídas das comunidades cristãs. Mas a interpretação, a discussão desses textos tem avançado, mas eu penso que o problema maior, no caso, né, tem a ver com o que ocorre em termos de um homofobismo estrutural, fazendo uma analogia com o racismo estrutural, que para mim a lógica é a mesma. Então, é a mesma. Eu digo, a estrutura da sociedade, assim como não dá para pensar racismo mais só em termos de discriminação de uma pessoa em relação à outra, né? Se avançou depois para pensar racismo em termos do racismo presente nas instituições, mas o grande avanço é quando se entendeu que racismo, mais do que atos de violência de um indivíduo contra outro por causa de raça ou de segregação praticada por instituições, no racismo há uma questão ideológica envolvida, e isso envolve toda a cultura. E de maneira análoga, o homofobismo, né, também tem a ver com o que ocorre na estrutura social como um todo, em toda a cultura. E as igrejas, né, as religiões, são fenômenos, estão muito relacionadas com esses fenômenos culturais. Então, elas tanto reproduzem o que está presente na cultura, como contribuem para a sustentação dessas estruturas de homofobismo que está presente na cultura como um todo. Aí isso faz com que haja uma dificuldade, no caso das instituições religiosas, de tomarem atitudes, no sentido de dizer, nós precisamos ter posicionamentos, né, de introduzir o tema dentro das comunidades. Por exemplo, o que tem sido observado no caso das instituições religiosas é que, por exemplo, naquelas igrejas que assumiram uma postura mais aberta, né, com relação ao tema, quando ela tem maioria, né, que é mais aberta, que é mais progressista com relação ao tema,
sempre vai haver uma minoria resistindo, né? Nunca vai haver unanimidade, sempre vai haver uma minoria resistindo. O mesmo ocorre nas igrejas de maioria conservadora, né? A maioria é conservadora, mas você sempre vai ter uma minoria ali dentro fazendo um esforço para que a igreja comece a discutir a temática, uma minoria mais progressista. E quando é o contrário de maioria progressista, você tem uma minoria conservadora fazendo resistência. Agora, o problema é quando há um medo dessas instituições de introduzir a temática e isso vem a provocar uma divisão, um racha da comunidade. Então, institucionalmente, acho que há uma preocupação muito mais de cunho político-institucional, né, que teme a reação, né, teme a reação, e é isso que vai fazendo com que a discussão seja sempre adiada, sempre deixada para depois, e não se tenha a coragem de introduzir, mesmo que seja de uma maneira cuidadosa, né, para tentar evitar maus entendidos, más interpretações, evitando o esfacelamento institucional, e há casos em que as instituições são pequenas ou estão um tanto fragilizadas, e essas ficam com mais receio ainda de discutir os assuntos, né? Com medo de tornar a instituição ainda mais fragilizada ainda. Mas há avanços, né, mundo afora, principalmente no seio das igrejas protestantes. As igrejas protestantes assumiram a vanguarda nesse assunto, né? Isso parece estranho quando a gente pensa no Brasil, já que a realidade brasileira é bem atípica no contexto evangélico, né? Quando a gente pensa, se bem que nós já temos avanços no Brasil, mas é o protestantismo que, mundo afora, tem assumido a vanguarda no sentido de discutir esse tema, de assumir posicionamentos oficiais dentro das igrejas, produzir literatura para a educação, né, a formação pastoral, né, dentro das suas comunidades, visando que aos poucos haja uma releitura, uma mudança nos valores, né, porque, como eu disse, é uma questão cultural também que está envolvida. E aí você apresenta uma teologia que dá sustentação, você apresenta uma nova interpretação dos textos, mas as pessoas foram formadas dentro de valores, valores culturais, que aprenderam a rejeitar ou a encarar, no caso do contexto cristão, homoafetividade como pecado. Né? Então, esse estigma do pecado, essa conotação moral, essa leitura moral do tema e de cunho negativo, faz com que alguns, mesmo você apresentando excelentes argumentos teológicos, colocando boa literatura nas mãos dessas pessoas, né, elaborando materiais de formação para tentar ajudá-las a refletir, a mudar suas concepções, elas insistem em não querer mudar. E tem gente que eu sei que não vai mudar de jeito nenhum. Né? Alguém por esse diz assim, não, mas há um problema para não ferir a consciência das pessoas. Mas também há o problema de ferir a consciência daqueles que querem acolher, né, e não tem nenhuma dificuldade em acolher. E sentem suas consciências feridas quando excluem. E a consciência desses também não precisa ser respeitada. Esse é um argumento que eu tenho usado muito, de Glória. A minha consciência está tranquila no sentido de acolher e está tranquila no sentido de entender que isso não se trata de pecado, não é pecado. Eu tenho argumentos teológicos para dizer isso. Eu entendo que o texto sagrado, lido e interpretado sob pressupostos hermenêuticos que levem em considerações conhecimentos mais atuais, também não é problema. Então, a minha consciência é tranquila. Então, para mim, fere a minha consciência excluir essas pessoas. Deixar essas pessoas fora da comunidade cristã, sem serem incluídas na comunidade cristã. E eu acho que pessoas como eu também, as nossas consciências precisam ser levadas em conta. Não somente a consciência daqueles que se sentem ofendidos e querem deixar, quer dizer que as pessoas sejam excluídas das comunidades cristãs.
Olha, Então, perfeito, Alexandre. Eu fico muito feliz de escutar você, porque eu vou começar dizendo, uma das coisas que mais me dói ultimamente no cristianismo é eu saber que uma pessoa homossexual, uma pessoa transexual, que teria todas as condições de viver uma experiência de fé, se torna um ateu ou uma ateia por conta de discriminação. Eu diria, para mim, estar em pecado é isso. É quando eu me torno um obstáculo para um outro ou para uma outra, a ponto de aquela pessoa perder a fé por conta de minha discriminação, por conta de minha exclusão. Isso eu acho muito cruel. A primeira coisa que eu observo, eu tenho amigos que são homossexuais, amigos casados, inclusive, que sinceramente não há nenhum problema deles serem cristãos. Nenhum problema, nenhum. Todas as situações que um casal heterossexual vive, eles também vivem. Então, assim, você, por uma razão de a pessoa ser homossexual ou ser transexual, você discriminar, isso de fato é uma má compreensão do evangelho. Primeira coisa, eu diria, isso para um cristão, eu acho muito cruel. Por quê? Porque o cristianismo, veja bem, eu diria, a origem fundamental do cristianismo é exatamente uma prática amorosa. Exatamente uma prática amorosa. Então, assim, é muito estranho alguém que poderia. Veja como são as coisas. Alguém que poderia estar numa comunidade cristã, colaborando com aquela comunidade, poderia estar sendo um evangelizador, poderia estar exercendo um ministério. Aquela pessoa não está, porque ela foi discriminada porque ela é homossexual. Veja, quem perde é a causa cristã. É isso que as pessoas não entendem. Quem perde é a causa cristã. Significa dizer, aquela comunidade que rejeitou aquela pessoa está sendo uma pedra de tropeço, a palavra de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Eu fico assim, qual é o problema? Não é? De fato, não, porque está em pecado. Em pecado em relação a quê? O que de fato nós sabemos sobre o corpo humano, o que de fato nós sabemos sobre a sexualidade humana, para que a gente atribua uma categoria teológica a uma realidade biológica e natural do ser humano. É sempre isso que eu acho complicado. Olha, toda vez, eu sempre disse isso, desde que eu fiz o meu curso de teologia no Recife, que eu gosto de fazer essa reflexão. Olha, todas as vezes que nós vamos fazer uma reflexão teológica sobre um tema, cabe-nos respeitar e entender a produção científica sobre aquele tema e não nos metemos a falar em nome de Deus de algo que a gente mal tem conhecimento. E o corpo é um deles. É como se fosse assim, porque eu sou cristão, logo eu tenho o direito de falar de tudo sem saber de nada. Veja, quando eu fazia meu curso de teologia, eu fui aluno do padre Comblan. Comblan era um teólogo que ele dominava muito, sempre acompanhava a produção científica moderna, porque ele dizia, olha, a teologia ela não tem propriamente um objeto semelhante, por exemplo, à medicina, à biologia, à química, à física. Então, assim, o nosso objeto não é um objeto no sentido empírico dessas tradições científicas e tal. Agora, isso não impede que, não tendo esse objeto, a gente não estabeleça uma relação de interação, ou ele usava um termo que eu adorava, que era mediação socioanalítica. Então, não se faz uma boa teologia sem nenhuma mediação socioanalítica, como se fosse assim, a teologia fizesse tábula rasa de tudo. Então, o primeiro equívoco que se dá quando você faz da teologia uma tábula rasa em relação à realidade. Significa dizer, sobre a sexualidade humana, o século XX, de Freud para cá, deu um avanço imenso. Então, assim, você não pode hoje fazer uma teologia do corpo desconsiderando a psicanálise, por exemplo. Você não precisa ser um grande psicanalista, não é para isso que eu estou dizendo. Mas você não pode desconsiderar a psicanálise. Você não pode desconsiderar as descobertas que tiveram sobre digamos assim, o corpo humano, a biologia humana, a genética e tal. Então, assim, não dá para eu automaticamente, aquilo que eu não compreendo, porque não está explícito na Bíblia, eu imediatamente taco, é pecado. Veja, eu sempre me incomodou, e desde que eu fiz meu curso de teologia, Alexandre, isso me incomodava muito. Porque, na verdade, o pecado, ele vira uma categoria, digamos assim, uma categoria de juízo, muitas vezes sem base do que é dito, que as pessoas, sem perceber, elas acabam sendo profundamente discriminadoras, né? Usando uma categoria, achando que está fazendo um bem imenso.
achando que está fazendo um bem a Deus, um bem à igreja, um bem à comunidade, quando na verdade você está atrapalhando a comunidade. Você está atrapalhando o trabalho do evangelho. Você está atrapalhando o trabalho de evangelização quando você toma uma posição dessa. Então eu sempre digo às pessoas que eu tenho contato, dentro do catolicismo, nunca tive problema de dizer isso, porque eu acho que isso não, digamos assim, isso não pode ser um impedimento, porque, veja bem, o cristianismo, ele não é exclusivo de pessoas heteronormativas. É isso que eu tento dizer. O cristianismo, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, não é exclusiva de pessoas heteronormativas, não é. E isso eu acho absolutamente fundamental. Tudo que eu tenho lido hoje colabora com essa maneira que eu penso. Não é? Então, assim, a heteronormatividade é que é um problema. O problema não é as pessoas serem homossexuais. O problema é as igrejas serem homofóbicas. O problema não é existir pessoas transexuais. O problema é a igreja ser transfóbica. O problema não é existir pessoas homossexuais que querem abraçar o evangelho, que se converteram verdadeiramente à causa de Cristo. O problema é a igreja ser homofóbica, ser discriminadora. Isso me envergonha muitas vezes. Olha, tem certos discursos que eu vejo aqui em redes sociais, que eu vejo em missa, que eu já vi até em missa, isso que eu fico com vergonha por aquela pessoa que fez aquele discurso, que dá uma vergonha, porque, primeiro, é um despreparado no evangelho, é um despreparado teologicamente, é um despreparado cientificamente, e esbravejando moralismos, esbravejando homofobia, esbravejando transfobia, e achando que com isso está colaborando com a causa do reino de Deus. Repare que tragédia. Eu acho isso uma tragédia, eu acho isso lamentável, eu entendo, olha, eu fico calado, eu já escutei coisas que eu tive que silenciar, não que eu não tivesse argumento, mas por respeito à pessoa, tipo assim, a pessoa dizia, olha, Romero, eu sou homossexual e fui discriminado na igreja, hoje eu odeio o cristianismo. Isso me dói no coração, porque eu entendo o que a pessoa passou, até porque eu sei que ela passou, eu não posso dizer que ela está mentindo. Agora, me dói no coração eu saber o seguinte, é uma pena, digamos assim, que o evangelho perdeu um, que a causa cristã perdeu um. E perdeu um por quê? Por discriminação. Entendeu? Isso é que eu acho cruel, porque isso não é, em nenhum momento, isso é testemunho hoje em dia. Me dói muito quando, aqui mesmo eu vi aqui agora, não sei se você leu um rapaz dizendo que a comunidade LGBT não aguenta mais a exclusão cristã. A comunidade LGBT tem razão. Eu fazer o quê? Ela tem razão. São pessoas apedrejadas, são pessoas agredidas, são pessoas repudiadas, são pessoas eliminadas, não é? De uma tradição que fala em misericórdia, que fala em amor, que fala em bondade, que fala em acolhimento. Veja que coisa interessante, tudo isso está no Evangelho. Tudo que eu estou dizendo, você vai encontrar nos 4 Evangelhos, vai encontrar nas cartas de Paulo, de Pedro, carta de João. Então, o que você encontra no Evangelho é o que se prega quase que dia a dia nas igrejas. Agora, na prática, se for homossexual, não pode. Se for, como se eu, na verdade, me arrogasse ao direito de saber o que de fato é a escolha de Deus, como se eu soubesse qual é, como se Deus precisasse de mim. Imagine, nada desse ter o discurso de dizer o que é a palavra de Deus. Então, isso me assusta muito, Alexandre. E agora, ao mesmo tempo, veja, eu fiz toda essa crítica, e essa crítica que eu estou fazendo aqui, eu faço publicamente em qualquer lugar, em qualquer igreja, não tenho nenhum problema. Me sinto tranquilamente amparado pelo Evangelho para dizer o que estou dizendo. Agora, também é injusto da minha parte parar aqui. Eu acho que eu conheço pessoas, eu conheço igrejas, eu conheço grupos religiosos cristãos, sem falar de outras religiões que eu não conheço tanto. Isso no âmbito do cristianismo. No âmbito do cristianismo, pessoas que sabem acolher, pessoas que sabem fazer a leitura, pessoas que têm um papel, entendeu? Então, assim, eu entendo perfeitamente quando eu já escutei. Por exemplo, eu escutei de pessoas cristãs que diziam, olha, Romero, não deu para mim na Igreja Católica e eu fui acolhido, por exemplo, no Salto Quântico de Benjamin Teixeira aqui em Aracaju. Eu tenho que dizer, claro, o cara acolhe, o grupo acolhe, a pessoa é respeitada. Eu vou dizer que não, entende? Na verdade, quem falhou não foi o Salto Quântico, quem falhou foi o catolicismo. Quem falhou foi o catolicismo, quem falhou muitas vezes foi o kardecismo, quem falhou muitas vezes foi o protestantismo e tal. Porque quando a pessoa se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, quando ela quer viver a sua fé
numa dimensão comunitária, ela quer viver numa comunidade, numa igreja, no mínimo ela quer ser acolhida. Olha, e ninguém fica, eu não fico, eu jamais ficaria no lugar em que eu não sou acolhido, em que eu sou mal visto, em que eu sou discriminado. Isso não tem sentido. Isso não é comunidade, na verdade. Isso é um inferno, não é comunidade. Então, assim, quando a pessoa se sente bem naquela comunidade, ela se sente bem para expressar a sua experiência de fé. E para viver o seu ministério, para viver aquilo que eu acho bonito de São Paulo. A multiforme graça de Deus. É uma das coisas que eu acho mais bonito na teologia de São Paulo. É você viver de acordo com a multiforme graça de Deus. Isso quer dizer, a graça de Deus tem várias formas. E essas formas, elas são vividas em cada um no seu ministério. O apóstolo Paulo diz uma coisa que eu acho muito bonita, que é assim: o pé não pode dizer para a mão, não preciso de ti. A igreja é um corpo. Essa é a grande metáfora do apóstolo Paulo. Para mim é um núcleo da teologia paulina, é um corpo. O pé não pode dizer, não preciso de ti, mão. Isso não tem sentido. Se eu não dizer, se compomos como um corpo, como uma unidade, tal. Ora, e Cristo é a cabeça, não sou eu a cabeça. Então, nesse sentido, eu lamento muito que essa discriminação ainda seja, muitas vezes, razão para as pessoas perderem a fé. É uma coisa que me preocupa muito. Porque, de fato, não é só mudar de uma religião. Tem pessoas que perderam a fé. E dificilmente encontrarão depois. E perderam a fé por quê? Porque ali, Romero, é um antro de homofóbico, como já me disseram. Ali é um antro de heterofóbico. Ali eu fui discriminado. Ali eu fui discriminada. Eu vou dizer o quê? Olha, Alexandre, às vezes eu silencio, porque eu não tenho o que dizer. Porque, de fato, eu não vou dizer que a pessoa não está falando a verdade, porque eu sei, eu já vi, entende? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a criticar, obviamente, a refletir à luz do Evangelho, a refletir teologicamente, mas também nós temos experiências de pessoas que estão vivendo a sua fé. Tá certo? Em comunidades e tal. E eu acho que é muito importante que a gente não só critique, mas também aponte caminhos no sentido de que, olha, determinada igreja, determinado pastor, determinada pastora, hoje nós sabemos de pastoras mulheres, pastores homens que a sua igreja acolhe homossexuais e transexuais. Nós sabemos hoje de pastoras transexuais, eu sei disso, né? Eu acompanho uma no Facebook, por exemplo, entendeu? Então, assim, pessoas que têm sempre uma bonita palavra teológica aqui no Facebook, é um bonito testemunho, a pastora que eu acompanho, e ela é trans, e ela é uma mulher trans, entende? Então, veja, eu achar que Jesus estará com mal, digamos assim, que o evangelho estará em maus lençóis, porque eu tenho uma pastora transexual digna pregando o evangelho, isso é uma falácia, isso é mentira. Na verdade, de maneira nenhuma. Eu acho que é importante que avance a causa de Cristo, e não necessariamente se ela é profetizada, se ela é dita por uma boca de uma pessoa que é homossexual, transexual, heterossexual. Isso não é o critério fundamental para uma experiência viva de fé. Bem, é assim que eu me posiciono e tenho lido dessa maneira. Eu não sei como é que você também reflete, não é? Já que você, mais do que eu, você é pastor, você pastoreia. Eu não. Nesse sentido, eu tenho até uma liberdade maior, porque eu, na verdade, eu sou mais um crente, entendeu? Eu sou mais um cristão. Mas aí eu acho que você tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Fique à vontade. Olha, o que me anima é somente uma coisa. Eu sei, né, pelo que vem acontecendo no mundo todo, que é só uma questão de tempo. Entendeu? Vai chegar um tempo que, infelizmente, essas pessoas que estão excluindo hoje sentirão vergonha. Ou, infelizmente, vão bater o pé, né, e continuar com o mesmo tipo de postura, mas o mundo terá mudado. Porque, como disse, se algumas décadas atrás era impensável esse tipo de discussão, né, assim, na sociedade de uma forma mais ampla, e essa discussão está acontecendo, depois era impensável que esse tipo de discussão viesse a ocorrer a partir dos próprios púlpitos das igrejas, nos sermões, e depois na própria literatura que é produzida pelas igrejas, e isso já está acontecendo. E daqui mais algumas décadas, né, nós teremos sim mudanças significativas. Né? Se a gente pensarmos em termos históricos, as mudanças virão. Agora, a questão é que em termos de indivíduos, né, de seres humanos, assim, pensando individualmente, as pessoas não podem esperar uma vida inteira para poderem
exercitar a fé que possuem. Né? Esse é que é um grande problema. Porque você tem diversas histórias, que eu mesmo conheço algumas, de pessoas que foram educadas, nasceram de famílias dentro do seio evangélico ou protestante, elas foram educadas dentro das igrejas, cresceram ali dentro das igrejas, e de repente, quando chegam a determinada fase da vida, como qualquer outro ser humano, que começam a descobrir a sua sexualidade e começam a sofrer porque houve um tipo de coisa por parte das lideranças das suas igrejas, depois do seio das suas próprias famílias, que vai de encontro àquilo que é a sua essência, o que elas se descobriram enquanto seres humanos. E, de um modo geral, a forma como essas descobertas ocorrem é que essas pessoas elas são expostas a vexames dentro das comunidades, a comunidades que submetem a processos disciplinares. A vida da pessoa é exposta a todos, até o ponto de que elas não suportam mais permanecer ali e deixam as comunidades. Isto aquelas que são corajosas, né, que são corajosas e enfrentam com honestidade. Outras são forçadas a permanecerem dentro das comunidades, só que dentro dos armários, escondidos, ou levando muitas vezes uma vida dupla, né, porque tem que, pelo menos, no ambiente externo daquela comunidade religiosa, elas têm que se comportar como a comunidade deseja que elas se comportem. Casos de homossexuais que se casam, né, tanto mulheres quanto homens que se casam, para tentar se ajustar a tudo aquilo que a família espera deles e que a sociedade espera deles e a igreja espera deles, mas aqui, acolá, eles começam a sofrer porque há algo mais forte. Eles estão sendo desonestos consigo mesmos, né? E quando a questão vem à tona, é da pior forma possível, né? Que o indivíduo já está com uma certa idade, seja mulher ou homem, muitas vezes agora tem filhos envolvidos na situação, né? E quando entendem que o que era mentira é o que eles estavam vivendo até então. E não era nada vergonhoso ou pecaminoso assumirem a sua condição homoafetiva. E quando decidem assumir, né, são submetidos a um tipo de linchamento moral, perde muitas vezes exclusão por parte das famílias de toda uma história anterior. Isso gera em alguns até, você tem diversos casos de suicídio, né, suicídio principalmente de jovens, de adolescentes, de jovens dentro das comunidades, que começam a serem sufocados por um sentimento de culpa enorme, não conseguem conciliar a fé com base no que é ensinado dentro das comunidades e o que acontece dentro de si mesmos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e lutam de todas as formas, fazem tudo o que a igreja exige, há igrejas praticando o que eles chamam de uma espécie de cura, né, fazendo retiros até para ensinar moças e rapazes a deixarem de ser homossexuais. Né, você tem filmes até que retratam esse tipo de situação, situações judiciais que já ocorreram em alguns países, e aqui no Brasil, coisas que países já estão rejeitando, aqui no Brasil está chegando. Né, igrejas que submetem que dizem que tratam como um problema de natureza espiritual, como se a pessoa estivesse sob influência de algum espírito maligno, que aquilo vai ser resolvido com oração, com jejuns, com determinadas práticas. A pessoa se submete a tudo isso, e quando isso não resolve, a culpa vai se tornando cada vez maior, né? Isso vai reforçando essa culpa e muitas vezes culmina na tragédia do suicídio, de pessoas que acabam tirando a própria vida. Então, nesse sentido, a exclusão que essas igrejas estão praticando, elas estão produzindo a morte. Não é só a morte no sentido de segregação do grupo e da sociedade, mas a morte mesmo, literalmente, porque
E essas pessoas que estão atentando contra a própria vida, que estão se suicidando, elas foram sendo, aos poucos, assassinadas. A cada sermão que escutavam, nas missas, nas igrejas, né, nos cultos, vamos dizer assim, eles estavam tendo a sua autoestima destruída, estavam experimentando um processo de destruição da alma, né, da sua própria alma. E, consequentemente, fazendo com que essas pessoas perdessem a razão ou o sentido da vida, uma motivação para viver. E a única coisa que restou foi atentar contra a sua própria existência. Então, falando assim, em termos pessoais, né, e talvez isso possa ajudar líderes religiosos aí que, de repente, querem tratar seriamente a situação, né, para mim, duas coisas me ajudaram a rever concepções sobre esse tema. Uma delas tem a ver com o nível vivencial, de você sair só da atitude preconceituosa, de eu ouvir falar, eu ouvir dizer, e você, de fato, nunca experimentou conviver com pessoas homoafetivas, ter essas pessoas nos seus círculos de amizade, ou muitas vezes você tem no seio familiar, porque a gente está tratando de um fenômeno humano que, como fenômeno humano, isso é universal, está em todos os grupos, nas igrejas, no seio das famílias, em toda parte, no ambiente de trabalho, porque se trata de um fenômeno humano. Mas claro, se permitir, né, conviver com essas pessoas e se permitir conviver, removendo essa barreira do preconceito, para poder encará-las como seres humanos iguais a si. Então, esse é um aspecto que, para mim, ajudou, né, o vivencial. Depois, em termos de mudança de concepções teóricas, né, que tem a ver com estudos, né? A minha formação na área sociológica, por exemplo, na área de ciências humanas, eu digo assim, sou um teólogo que acabou tendo formações no campo mais na área de pós-graduação, vamos dizer assim, tanto o mestrado quanto o meu doutorado na área de humanas, e então me permitir ter contatos que vão além com aquela concepção fechada, dogmática do ambiente das igrejas, me ajudou a reavaliar as teologias com as quais eu vinha tendo contato, me ajudou a rever a minha leitura do próprio texto sagrado, no nosso caso de cristãos, o texto bíblico. Porque, então, e é isso que eu digo, que eu defendo. Como você já bem tocou nesse assunto, não dá para excluir de um tema como esse, ou como de qualquer tema, né, a complexidade, né, a complexidade de certos temas exigem que nós envolvamos na discussão o máximo de conhecimento. Nós precisamos ouvir o que tem sido, o que há de avanço no campo da psicologia ou das ciências humanas em geral. Então, por exemplo, pensando em pesquisas antropológicas, né? Hoje já se sabe, quando você pensa na sexualidade humana, quando você começa a ler estudos antropológicos, né, de antropólogos que entraram em contato, né, com diversas culturas humanas, que vai além desta que é essa nossa cultura do Ocidente, e se constatou que quando se pensa no humano, em termos de sexualidade, você encontra nessas diversas culturas tudo que se possa imaginar. O leque de experiências dentro do campo sexual é quase que infinito. Porque não dá para você pensar a sexualidade humana da mesma forma que se pensa a sexualidade animal, com todos os limites biológicos bem definidos. Então, às vezes, se discute, a Igreja Católica ainda no seu catecismo chama a homossexualidade como pecado contra a natureza. Pecado contra a natureza.
né? Então, e às vezes se usa esse tipo de argumentos tidos como naturalistas ou biológicos, como se essas categorias pudessem se aplicar da maneira como se aplica a outras espécies, no caso da espécie humana. Então, o humano lida com uma abertura em termos porque ele é um ser que elabora cultura, e a cultura faz com que o humano ele sempre vá extrapolar os limites biológicos, as limitações biológicas. Perfeito. Então, sexualidade para o humano não se trata de um mecanismo de perpetuação da espécie. Sexualidade para o humano não é somente reprodução e nem tão somente genitálias, órgãos genitais. Sexualidade é muito mais para o humano. O humano atribui significado a tudo que ele realiza, a tudo que ele faz. Então, quando os líderes religiosos não se permitem ampliar o seu horizonte de reflexão, tentando ouvir outras áreas de conhecimento, e quando eu falei dos estudos antropológicos ou sociológicos, que tem nos ajudado a perceber que muito daquilo que a gente acha que é produto da natureza, né, que é uma concepção equivocada quando se aplica ao ser humano a ideia de uma natureza humana, mas muito mais pensar numa condição humana, que nós construímos a nossa humanidade, né? Então, nós estamos lidando com noções, no caso do humano, que elas vão se constituindo culturalmente. Então, as noções que nós temos no Ocidente sobre sexualidade, que nos colocaram nessa condição de heteronormatividade, né, que faz com que encaremos a homoafetividade da forma como nós encaramos, isso tem muito mais a ver com um processo cultural, de construção cultural, do que com algo relacionado a uma natureza, né, a constituições, a algo que foi determinado por fatores biológicos, por exemplo. Então não é uma questão de biologia, é uma questão de cultura. Né? E enquanto a gente não consegue perceber, por exemplo, dando o exemplo aqui das leituras que são feitas do texto bíblico. Pois não. Mas a Bíblia diz isso. Sim, mesmo que a Bíblia viesse o que é discutível, né? O que é discutível, viesse a declarar categoricamente que a condição de pecado, é preciso entender que esses textos não podem ser lidos e deslocados do contexto histórico e cultural no qual esses textos foram produzidos. Assim como nós falamos hoje, na nossa época, a partir de um contexto cultural, e a nossa fala está marcada por toda essa estrutura, né, que forma a nossa maneira de pensar, nós não pensamos livremente, nós pensamos a partir de toda uma estrutura social que determina a nossa maneira de pensar e ver a realidade. O texto também foi produzido a partir de uma estrutura social que faz com que aquela sociedade pense daquela maneira. Então, interpretar, por exemplo, nós vamos encontrar no texto bíblico bases para sustentação de racismo, de sexismo, por exemplo, e de homofobismo, sim. Mas interpretar sexismo, homofobismo e racismo, por exemplo, no texto sagrado, como palavra de Deus, este é o erro. É não conseguir entender que esses elementos estão presentes na cultura da sociedade na qual emergiu o texto sagrado. E esses elementos precisam fazer parte da nossa leitura do texto e dizer, olha, o texto está dizendo isso porque ele só está reproduzindo os padrões culturais nos quais ele foi produzido. É isso. Isso é uma chave hermenêutica. É uma possibilidade. É por isso que a minha formação em ciências humanas ajudou muito a reler os textos. Porque ler o texto e dizer assim, olha, o que o texto está declarando, ele precisa ser avaliado à luz da situação social geradora
desse texto. Então, esses padrões culturais que geraram o texto, eles não são a palavra de Deus, eles são apenas, nós poderíamos dizer, o que há de pecaminoso, na verdade, é exatamente isto que o texto testemunha. O texto está testemunhando que, assim como nos dias de hoje, no passado, havia segregação, havia exclusão. O homofobismo, o sexismo e o racismo, que estão presentes nesses textos, isto sim é que é pecaminoso. O pecado é exatamente isso. E hoje igrejas continuam. Quando se conseguiu reler os textos que eram usados, por exemplo, para sustentar racismo, já se consegue relativizar a leitura desses textos, mas se continua ainda hoje. Você vai para os cultos das igrejas, você vai encontrar pastores e padres sustentando, por exemplo, submissão das esposas aos seus maridos, lendo o Antigo Testamento, lendo as cartas paulinas, e não conseguindo entender que esses dados das cartas paulinas e em textos, seja do Novo ou do Antigo Testamento, eles apenas reproduzem padrões culturais. Não é palavra de Deus, são padrões culturais. E a mesma coisa ocorre com a questão da homofobia. Então eles vão dizer, não, mas a Bíblia está dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo isso. Mas não é bem assim. É fácil pegar, como eu disse, são meia dúzia de textos, meia dúzia mesmo. 2 textos do Antigo Testamento, eu estou dizendo 2 porque estou excluindo o famoso texto de Gênesis sobre Sodoma e Gomorra, porque a interpretação, esse texto se transformou numa espécie de mito fundante de toda a visão homofóbica dentro do seio cristão, como se fosse uma narrativa mitológica da questão de condenação à homoafetividade. E mesmo textos dentro da Bíblia, relendo esse texto, não dizem que a principal questão desse texto era um problema de homoafetividade na cidade de Sodoma e Gomorra. É tanto que sodomia virou um sinônimo, né, de homossexualidade masculina. Né? Virou sinônimo, né, com base na interpretação. Então, eu já estou até deixando de lado, porque a interpretação dele é duvidável. Mas são 2 textos em Levítico e depois alguns textos, mais uns 4 no Novo Testamento. Mais uns 4 no Novo Testamento. E que quando são examinados com cuidado, eles não estão, na verdade, condenando, né, a homoafetividade em si, mas estão condenando certos exageros que possam ocorrer dentro da prática homoafetiva, assim como há desvios também dentro da heterossexualidade. Já notou que quando a gente pensa nos desvios, né, quando a gente pensa numa ética sexual, por exemplo, a gente pensa assim, que todo homossexual é abusador de criança, é depravado, é isso. E, na verdade, por exemplo, os desvios como abusos, estupros e outros problemas que ocorrem dentro da sexualidade ocorrem também na hétero e principalmente dentro da heterossexualidade. Principalmente. Dos estupradores são héteros, dos abusadores de crianças são héteros. Mas esse peso da depravação é jogado nas costas de pessoas homoafetivas. Então, muitos desses textos estão lidando, muitas vezes, com esses desvios de comportamento que podem ocorrer na sexualidade em geral. Tanto na sexualidade, na heterossexualidade, como na homossexualidade. Então, é isso que, muitas vezes, desonestamente percebe, que os textos estão lidando com um tipo de ética sexual. Né? Então, é isso. Eu gostaria Pode falar. Foi muito... Que horas são? Já estão chegando a hora, ou não? Para fechar a hora, não? Ainda não, né? Não. Quando chegar eu aviso, qualquer coisa a gente reinicia a live. Veja, foi muito bom lhe escutar, acho que foi uma aula. Eu espero que as pessoas que estão nos acompanhando tenham escutado atentamente o que você disse. Eu acho muito importante. Eu fiquei pensando comigo aqui, quando eu fiz meu curso de teologia, eu fui aluno de Ivone Gebara. Ela ministrou a disciplina de teologia fundamental para a minha turma, né?
E ela fazia reflexões para nós, veja bem, nós éramos seminaristas católicos, né? De um modo geral, todos iam ser padres, e padres, obviamente, celibatários, etc. E ela fazia reflexões muito sérias, eu nunca vou esquecer, porque ela nunca começava na teologia fundamental entrando em texto dogmático, ela começava fazendo, como ela mesma dizia, ela partia de reflexões antropológicas para os textos teológicos, de reflexões antropológicas para o texto bíblico. Então, para ela, a teologia fundamental era uma cadeira importante, porque era uma cadeira que fazia mediação entre a teologia e o mundo e a teologia. Então, ela fazia umas considerações metodológicas, que eu não esqueci, e depois, né, nos indicava textos, né, tanto textos de teologia, como textos de antropologia filosófica, tá? Porque a cadeira ficava entre teologia fundamental e antropologia filosófica. E ela dizia uma coisa que eu nunca vou esquecer, ela dizia, olha, vocês são pessoas que o importante na vida humana, vocês vão trabalhar com pessoas. Vocês vão assumir uma paróquia, vão assumir um trabalho pastoral e tal, trabalhar com pessoas. E é fundamental nós termos uma formação, no mínimo, humana-afetiva. Entenda-se, você vai trabalhar com pessoas que são corporais, que têm corpos. Você vai conviver com as pessoas, você vai saudar as pessoas, você vai cumprimentar as pessoas, você vai abraçar as pessoas, beijar as pessoas. Então, assim, você vai conviver numa comunidade diferente. Então, teve um momento que a minha turma não entendia onde ela queria chegar. Porque nós éramos muito novos, assim, eu acho que a maioria da minha turma estava na casa dos 20, 21 anos, né? E a gente não entendia. Ivone estava ali passando dos 40, uma grande teóloga, uma pessoa muito conhecida, vários livros publicados, e a gente ficava pensando, onde é que essa freira quer chegar? Ela era freira, né? Então, onde é que essa freira quer chegar? Porque a gente ficava assim. Muitas vezes tem que entender, porque ela tinha hora que a gente parecia que não estava fazendo teologia. E no final da disciplina, deu para perceber que não só nós estávamos fazendo teologia, como a gente estava fazendo aquilo que era o nome da disciplina, teologia fundamental. A teologia fundante, a teologia que fundamenta, né? Digamos, ela queria mostrar o tempo inteiro que a fé não é uma bolha no mundo, que a fé não é uma abstração em relação ao mundo, que a fé não é um mero conceito. Então, e aí eu lembro muito bem que ela na época, ela era amiga pessoal de Rubem Alves. Isso ali na década de 80, ela era amiga de Rubem Alves. Rubem Alves tinha escrito um livro, na época, foi chamado Variações sobre a Vida e a Morte. Não sei se você conhece esse livro. Esse livro foi publicado por uma editora católica. Ele era protestante na época ainda, e foi publicado por uma editora católica, que era paulina, chamado Variações sobre a Vida e a Morte. São reflexões de Rubem Alves, talvez, para mim, o livro de Rubem Alves que mais marcou a minha vida, porque eu li dele O que é Religião, O Suspiro dos Oprimidos, O Enigma da Religião, livros que foram muito bons para a minha formação. Mas esse me marcou pessoalmente. Variações sobre a Vida e a Morte. Nesse livro é um capítulo em que ele trata do corpo. Né? O corpo como lugar da graça de Deus, o corpo como lugar de realização de Deus. Agora, ao mesmo tempo, o corpo tratado como infortúnio, né? Como o corpo violentado, o corpo infortunado, o corpo infausto, o corpo levado à crueldade. E Ivone Gebara nos fazia refletir sobre isso. Né? E era muito importante porque, no fundo, Ivone queria nos perceber uma teologia que nos tranquilizasse enquanto seres humanos corpóreos. Que aquilo que aparecia enquanto sexualidade na gente não era uma anormalidade, não era uma aberração, Então, eu devo muito a minha formação a essa freira. Muito, muito mesmo. Porque ela nos fez pensar, teologicamente, aquilo que, de fato, quando você ia para uma comunidade, quando você ia pastorear uma comunidade, etc. e tal, nós íamos enfrentar. E era importante que a gente estivesse preparado, né? Porque naquela comunidade iam ter pessoas homossexuais, pessoas transexuais, pessoas que viviam mal com a sua heterossexualidade. Então, assim, na verdade, o padre é meio que um psicólogo na comunidade. Não é? E um padre despreparado, ele é um problema na comunidade. Ele é um problema grave. E aí, Ivone, ela nos dá vários exemplos. Ela sempre morou em comunidades periféricas. Na época, ela morava em Tabatinga, que era um bairro periférico da cidade de Camaragibe. Ela morava em Tabatinga, né? E aí, nas quartas-feiras, ela passava a manhã inteira com a gente.
Então, foi um momento muito importante, eu devo muito, talvez foi a cadeira mais importante na minha formação teológica, foi a cadeira de teologia fundamental. E até hoje, eu penso nas indicações bibliográficas dela, ela já na época, ela já falava numa teologia feminista, ela já falava numa teologia integral, ela já falava da importância da teologia refletir o corpo, da teologia não ter medo do debate da sexualidade. Então, assim, eu acho que ajudava muito, entendeu?